Graça e paz, família. Como eu já disse para os irmãos, eu vou, todo segundo domingo, estar falando um pouquinho sobre a ceia do Senhor. Né? No segundo domingo passado, nós falamos sobre examinar-se. Né? Como é importante a gente se examinar. Quando nós lemos a Escritura, é assim que nós devemos ler, se examinando, entendendo. O primeiro ponto da Bíblia é ler buscando Deus, buscando entendimento de quem é Deus. Por que o mundo tem se perdido hoje? Por que as igrejas têm se perdido hoje? Por que as pessoas têm seguido métodos, ideias, tradições, ideias humanas? Mas eu sei que é algo espiritual, é algo que Satanás tem feito para desvirtuar as pessoas. E hoje a discussão sobre a palavra de Deus é essa. Alguém recebeu uma revelação do anjo, uma ideia, e ele forma uma igreja para si. Nós não formamos uma igreja para nós. Nós não temos uma igreja. Eu não tenho uma igreja. Nós não formamos uma igreja para os nossos filhos. Não, nós estamos aqui falando sobre Cristo, que é Senhor da igreja e que deixou as suas regras, as suas leis, para que nós pudéssemos conhecer a Deus através dela, da palavra de Deus, da palavra e não dos meus ensinamentos. É simples. É simples. Então, quando eu venho para esse lugar, eu tenho que vir com esse entendimento, eu preciso me examinar. Foi o que nós falamos. A ceia me revela isso. Eu estou comendo, eu estou bebendo, eu estou participando com o entendimento de que estou aprendendo de Deus. Ou eu estou comendo, estou bebendo, porque eu quero algum benefício, ou eu quero que alguém me ouça, ou eu quero um casamento, ou eu quero um carro, ou eu quero... Não é errado nada disso, mas a gente precisa entender que o principal é conhecer Deus. E depois de conhecer a Deus, adorá-lo. E desfrutar dele. A Bíblia fala que nós fomos chamados por Deus, fomos criados por Deus para adorá-lo e gozá-lo. É desfrutar, é estar desejoso dele e aprender dele. E eu só posso desfrutar de Deus, desejar Deus, se eu conhecê-lo, porque se eu não conhecer a Deus, eu não vou desfrutar de Deus. Eu vou achar que desfrutar é desfrutar do que eu quero, das coisas que estão na minha vontade, na minha carne e na minha consciência. Então, o que nós vamos falar hoje? No segundo domingo passado, nós falamos sobre examinar-se. E nesse domingo, nós vamos falar sobre o pão. O pão. Tá bom? Como nós estamos hoje na semana, hoje é o dia da Bíblia, o pão representa bem a palavra de Deus. O pão é um alimento universal, é um alimento cotidiano. Em qualquer lugar, em qualquer país que você for, tem pão. Tem pão. Pode ter nomes diferentes, mas tem pão. Tem farinha e água. E com farinha e água se faz pão. Em qualquer lugar. É um alimento universal. E quando a gente fala de pão, a gente não está só falando do pão de farinha e água. A gente está falando de um alimento que tira a fome de pessoas. A gente está falando de um alimento que traz guerras, traz brigas, traz comunhão, traz paz, traz desunião. Já viu? Tem lugares, né, famílias, que isso acontece, e já aconteceu e vai continuar acontecendo, onde as pessoas se reúnem e dizem, cada um vai trazer uma coisinha. Né? Aqui não acontece isso, graças a Deus. Mas pode ser que um dia venha acontecer. Aí um traz um frango, traz aquelas batatas coradas, apimentadas, coisa linda. Aí vem um outro, traz folha de alface, tomate, cebola e alhos, que eu gosto muito de cebola e alho. Desculpa, Marlete, mas eu acho que toda salada tem que ter cebola e alho. Mas o outro vai e traz. Aí aquele que trouxe frango, né, quer mostrar para todo mundo que trouxe o frango e fica com raiva daquele que trouxe só salada e legume. E cria, não fica com raiva, mas é normal. E fica com raiva. E o outro traz Coca-Cola, e o outro que não trouxe Coca-Cola, trouxe Guaracamp ou Barecola. Aí o cara traz o Mineirinho e o outro traz o Barecola. Aí o cara fica com raiva. Eu trouxe. Olha, eu vivi isso em algumas igrejas. As pessoas falam, no meu aniversário é só Coca-Cola que eu trago. Grandes coisas. Então, ao invés da comida
ela tem um sentido real. Presta atenção. Ao invés da comida ter um sentido real, ela deixa de fazer o papel dela. E aí quando Cristo vem, ele vem para isso, para estabelecer o sentido real do pão, do alimento cotidiano. Tá bom? Então a gente vai ler em 1 Coríntios capítulo 11. Me perdoem se eu ratear, gente, eu estou muito cansado. A semana lá na igreja lá tem sido pegada. Está pegado, legal mesmo. Eu vi até mudança eu fiz para o meu chefe na sexta-feira. Ralei na sexta-feira o trabalho todo. Depois fui para casa do meu chefe fazer mudança. E no sábado eu fui para casa da Marlete instalar REC. O REC não veio com a peça que tinha que vir e demorou mais o negócio. Eu estou aqui com os braços que parece... Tá, mas é assim mesmo. Vamos lá. Se eu ratear, os irmãos já sabem, já conhecem, é assim mesmo. 1 Coríntios capítulo 11, nós vamos ler a princípio do versículo 20 ao 24, para nós lembrarmos, e o versículo 29. Versículo 20 diz assim diante: de sorte que quando vos ajuntais no lugar, não é para comer a ceia do Senhor, né? Porque eles não entendiam o que estava acontecendo. Eles comiam de qualquer jeito, cada um comia a sua parte, ou fazia os seus grupinhos e comiam. Porque comendo cada um, toma antecipadamente a sua própria ceia. E assim, um tem fome e o outro embriaga-se, né? Ainda tinha aquela galera que só ia para encher a cara, né? Tem lá o vinho lá, o cara está comendo, e aí não está nem se importando com as pessoas, está comendo e enchendo, come logo. Cadê a ceia do Senhor? Cadê a ceia? Ele veio, comeu e que se dane os outros. Não tendes, porventura, casa para comer e para beber? Deus, né? Deus tem deixado faltar alguma coisa? Né? As pessoas iam para lá, levavam os seus banquetes, enchiam a barriga e não se importavam com ninguém. Mas não tem nada em casa para comer? É como se tivesse isso. Deus não tem deixado faltar alguma coisa. Vocês chegam aqui igual uns esganados, né? Não podem ver comida. Paulo está dizendo isso para ver se eles se tocam, né? Ou desprezais a igreja de Deus e envergonhais os que nada têm, né? Desprezo e vergonha. Despreza a igreja de Deus é porque estão em comunhão na igreja do Senhor, no meio da igreja do Senhor, e estão desprezando aquilo que é mais como é que eu vou dizer? Aquilo que é tão importante, que é a comunhão dos irmãos. Porque a Bíblia vai falar sobre isso, que quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. E eles estavam desprezando a união para cada um tomar a sua ceia e se embriagar, e não estavam se importando com as pessoas. E o pior é que vinham pessoas que não tinham nada. A maioria das pessoas que necessitavam eram viúvas e órfãos. E aí estavam lá aquelas pessoas, eles desprezavam o conceito verdadeiro da ceia, a comunhão, e desprezavam as pessoas que necessitavam. Então eles estavam trazendo vergonha, fazendo vergonha, era vexamoso aquilo, né? E aí vai dizer assim: que direis? Louvar-vos-ei, né? Eu aplaudo vocês por isso, nisto não vos louvo. Quer dizer, vocês foram reprovados, porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão. Jesus, naquela noite em que foi traído, ele tomou o pão e deu graças, né, pelo alimento. E tendo dado graças, o partiu e disse: tomai e comei, isto é meu corpo, que é partido por vós. Fazei isto em memória de mim. Versículo 29. Porque o que come e bebe, indignamente come e bebe para a sua própria condenação, não discernindo o corpo. O interessante do pão, né, seja ele de farinha e água, que era o costume daquela época, não tinha fermento, porque tinha um propósito, que é para dizer que Jesus não se mistura, Jesus não tem outro, não tem fermentação, ideias de fora, ele é único. Então era água e farinha. Aquele pão era uma massa única, que se dividia em várias partes. Jesus estava dizendo exatamente isso. Ele tomou o pão e o partiu, e disse: este é meu corpo, que é dado por vós. Ele já quebra tudo o que estava acontecendo naquele lugar. Porque enquanto todos pegavam a sua ceia e comiam antecipadamente, Jesus sendo o principal,
o que deveria comer primeiro, se alimentar primeiro, ele como Senhor, ele parte o pão e dá. Eu lembro disso de mamãe, né? As mães eram assim, as mães geralmente são assim. Tem comida, ela primeiro serve, né? E depois se serve. E quando a família é pobre, ela dá tudo o que tem para os filhos, e aí ela se esconde e vai comer aquilo que não tem, porque ela deu. Então Jesus fez isso, ele partiu, ele deu, ele doou. Ele disse, este é o meu corpo. Ele está dizendo que este é o pão que vai alimentar vocês. Não o pão físico, não o pão de farinha, mas ele está mostrando que o pão representa o seu corpo, que é partido, que é dado, que é doado, que é oferecido, que é ofertado por vocês. Olha a importância da ceia. Olha a importância de nós valorizarmos a comunhão, a confraternização, o partir, o trazer cada um alguma coisa e trocar, oferecer, ofertar. Como a pastora disse, não é a comida, é a oferta, é o entregar, é o se dar. Vocês estão entendendo? Quando a gente está junto num lugar, essa questão de se dar, de se ofertar, de partir a sua vida pelo outro, isso é o que Jesus nos ensinou. A ideia de confraternização não é uma ideia humana, simplesmente para a gente tomar um banho de piscina e comer um churrasco. Não, é para a gente poder ver a necessidade, é para a gente poder ver, desfrutar da alegria do irmão. É como a Neinha comprou hoje, como é que é o nome? A scooter. Scooter. E a alegria nossa de poder desfrutar de uma conquista. Que sabe que isso é algo que perece, que acaba, que isso não te leva para o céu, mas um favor de Deus e que nos traz alegria em ver que a irmã conquistou algo que vai ajudar na sua locomoção e que entenda sempre isso, que foi o Senhor quem te deu e que você faça bom uso com esse entendimento. Então, a ceia, ela representa isso. É o momento em que nós nos damos, nos doamos, nos ofertamos, porque foi isso que Jesus fez. Jesus quebra toda a arrogância dos discípulos. Ele quebra toda a arrogância dos homens. É interessante que a mesa da ceia era um triclínio. Ela era feita igual um U, né? Ela tinha 3 partes, né? As 2 partes do lado e a parte daquela. Era um triclínio. Um triclínio porque eram 3 partes e as pessoas tinham que se inclinar. Não é igual na pintura lá do Leonardo da Vinci, não, né? Geralmente, os principais sentavam nas pontas, não sentavam no meio. Então, facilitava das pessoas virem entregando os alimentos. E dali iam partindo um para o outro. Tá bom? Então, ela tinha que se inclinar. Foi ali na ceia que eles estavam inclinados na mesa em que Jesus se levantou, pegou a bacia e foi lavando os pés deles por trás, ali na mesa. E aí que Pedro disse, opa, o meu pé não. Não, Senhor, não me lava não, eu que tenho que lavar o pé do Senhor. Foi, se eu não te lavar agora, você não tem parte comigo. Olha a importância da ceia. Olha a importância de compartilhar, de ver a necessidade, de querer suprir algo no outro, de ajudar a lavar o outro, de limpar, de trazer algo de bom para a vida do outro. É isso que a ceia representa. É isso que o pão representa. É você matar a fome daquele que precisa. Porque Jesus estava fazendo de algo comum, algo espiritual, algo que vai além do nosso entendimento humano. Vamos lá? Gênesis capítulo 3, versículo 19. Diz aí, no suor do teu rosto comerás o teu pão, até que tornes a terra, porque dela foste tomado. Porquanto és pó, e em pó te tornarás. Essa foi a sentença dada ao homem, porque desobedeceu a Deus. O homem tinha tudo do bom e do melhor, dado por Deus no paraíso. E por causa do pecado do homem, ele teve que trabalhar, suar, para poder ter o seu alimento, para poder conquistar o seu alimento.
e eu quero abrir um parênteses, todo aquele que rouba, que defrauda, que age de uma maneira injusta para ganhar para si, para ter para si, ele vai sofrer consequências, porque é uma ordem do Senhor suar para obter o seu alimento. Então, toda essa algazarra que está acontecendo na política vai ter um fim. Vai ter um fim e o juízo virá sobre esses que têm desprezado os pobres, que têm desprezado as pessoas, porque eles não estão deixando que aquilo que Deus deixou como ensinamento seja usado por aqueles que necessitam, né? Pessoas estão desempregadas, pessoas necessitadas, e o governo tem deixado muitos de qualquer maneira e tem roubado para si, não tem nem trabalhado e tem adquirido o que não é deles, tá bom? Mas a ordem do Senhor é que todos trabalhem, que soem suas camisas, que soem para poder ganhar o seu alimento cotidiano. É um trabalho, foi Deus quem disse, mas desse alimento, o alimento humano que que traz força ao físico. Esse alimento é obrigação nossa suarmos a camisa para adquirir. Mas esse alimento agora é um alimento que é buscado, que é conquistado, mas é um alimento que continua sendo dado por Deus. Toda a provisão na terra para o ser humano é dado por Deus. Deus te deu condição de trabalhar, Deus te deu inteligência para que você pudesse buscar o seu pão, que você pudesse buscar o seu alimento, que você pudesse lutar pelo seu alimento. Se há injustiça, Deus virá contra aqueles que estão sendo injustos, mas o nosso dever é buscar o alimento. Olha o que acontece lá em João, capítulo 6, versículo 27. Jesus tinha feito a primeira multiplicação dos pães e ali havia uma grande multidão, né? E Jesus deu pão de graça. Deu pão de graça para representar, para mostrar algo, para mostrar que Ele era o Senhor e tinha toda condição de fazer. E Ele tinha toda a condição de fazer o que Ele queria, para representar, para mostrar que Ele era Deus, né? O Deus encarnado, o Deus que veio como homem. Então, Jesus se revela para aquelas pessoas e mostra o seu poder, mostra as suas maravilhas. Ele pega ali os pãezinhos, os peixinhos e multiplica. Tinham 5.000 homens, sem contar mulheres e crianças. Então ele vai lá e multiplica, ainda sobra 12 cestos. Jesus, vendo que eles queriam fazer ele rei, o povo queria fazer de Jesus rei, e Jesus não é rei nessa terra, não esperem Jesus reinar nessa terra, ele reina no céu e nós reinamos com ele, nós somos reis e sacerdotes nesta terra para proclamar o reino eterno, não esse reino falível, não. Jesus disse, meu reino não é desse mundo. Então Jesus se recolhe, Jesus vai embora, Jesus sobe o monte e os seus discípulos vão para outro lugar, para outra margem, no outro dia, mais ou menos, eu não me lembro direito, de vez em quando faz uma confusão. Mas quando os discípulos estão indo, vem a tempestade, Jesus vem andando sobre o mar, vai lá, puxa Pedro para o barco, aquele negócio todo, e eles param em outro lugar. E aí o povo vai procurar Jesus, onde ele multiplicou os pães, não acham Jesus, e vai até o outro lugar procurar Jesus, e acham ele. E aí dizem, mestre, nós te procuramos, não te achamos. E aí Jesus nunca tem uma resposta que a gente quer ouvir. Ele sempre tem a resposta que nós devemos ouvir. E aí ele diz aqui no versículo 27, pode deixar, eu não avisei, mas na próxima eu aviso. Não, não foi isso que Jesus disse. Pode deixar que eu vou botar no Instagram agora onde é que eu vou estar. Não. Ele diz assim, trabalhai não pela comida que perece, mas pela comida que permanece para a vida eterna, a qual o Filho do Homem vos dará, porque a este Deus o selou. Deus deu o selo, aprovando Jesus como o alimento verdadeiro. Então Jesus diz para eles, sabe por que vocês me buscam? Vocês não me buscam porque viram eu fazer sinais. Vocês se alimentaram de graça. Vocês viram
um jeito de que os seus problemas, as suas correrias vão acabar. Vocês estão achando que eu vou suprir toda a necessidade de vocês. Enquanto Jesus já tinha dito para os seus discípulos que no mundo nós passaríamos por tribulações e que esta condenação de que o homem teria que suar para comer foi estabelecida por Deus e é para aqui para a terra que todo homem teria que passar. Aquele momento, Jesus estava se revelando como Deus para mostrar para eles que existe um alimento verdadeiro que vai além do alimento cotidiano, desse alimento que perece. Isso aqui a gente come e amanhã, me perdoem a expressão, sai tudo no esgoto. Sai. Você bebe, vai lá e vai tudo embora. Acaba. E outra, você tem que continuar comendo. Porque senão você fica fraco. É um alimento que você tem que ficar buscando o tempo todo, tem que encher a sua despensa. Mas é algo que a gente tem que ficar sempre abastecendo. E aí Jesus está falando, trabalhai não pela comida que perece. Ele está dizendo, busquem algo que não acaba. E esse algo que não acaba é algo que permanece para a vida eterna. E esse algo que não acaba, quem dá é Jesus, como homem, filho do homem, Jesus encarnado. Por que Jesus, o Filho do Homem? Porque depois ele vai oferecer o seu corpo, dizendo, este pão é o meu corpo que é dado por vós, Filho do Homem, aprovado por Deus, porque quando Deus olhou do céu, disse, este é meu Filho amado em quem eu tenho prazer. O Filho do Homem é aprovado, que tem agora o poder de alimentar para a vida eterna. Eles olharam para Jesus e viram uma oportunidade e não viram alguém que podia salvar da perdição. Se você vem para Jesus achando que ele pode simplesmente te favorecer por coisas carnais, humanas, você está no lugar errado. Você está seguindo Jesus completamente errado. Jesus está dizendo para você, trabalhai, não pela comida que perece, mas pela comida que permanece para a vida eterna. Que só o Filho do Homem, só Jesus pode dar, porque é o meu corpo que é dado por vós. Olha o versículo 28. Disseram-lhe, pois, que faremos para executarmos as obras de Deus? Qual é a nossa dúvida? Então, Deus, o que a gente pode fazer para executar? Para fazer o que agrada a Deus. E ele vai dizer, Jesus respondeu e disse, a obra de Deus é esta. Leiam, por favor. Que creiais naquele que ele enviou. Qual é o nosso alimento? O nosso alimento é Jesus. Não é pegar um pedaço da coxa de Jesus. Não é pegar as asinhas de Jesus. Né? Vou pegar aquela parte... Vou dar uma dentada na carne de Jesus. Não! É crer, é acreditar, é confiar, é ter fé. Quando eles olhavam para Jesus, eles não queriam Jesus. Eles queriam a provisão de Jesus e não o provedor. Eles não queriam o alimento perfeito, eles não confiavam. Vocês percebem? Como é importante o símbolo, porque nos leva a algo eterno e poderoso. Nos leva a dizer, comam da minha carne, comam do meu sangue, creiam em mim, porque eu vou dar a minha vida por vocês, eu vou partir a minha vida por vocês. Eu me fiz homem, como já foi dito aqui várias e várias vezes, eu me submeti a uma mulher. Tem noção do que é isso? Nascer no ventre, se tornar um zigoto, nascer de mulher, ser amamentado, o próprio Deus deixou a sua glória, não teve por usurpação, veio a este mundo para se tornar homem, ser aprovado, o único sem pecado, um cordeiro santo, puro, para que pudesse dar a sua vida por mim e por você. Versículo 20.
Abre comigo aí João capítulo 4, versículo 34. Olha o que diz aí. Disse-lhe Jesus: a minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua. Está vendo que um símbolo não é simplesmente o fato de você mastigar algo, mas é algo espiritual, é algo que alimenta dentro da sua mente. É entender a vontade de Deus e realizar, é confiar e realizar. Jesus demonstrou, Jesus fez, ele entendeu como homem e executou como homem a obra de Deus. Ele se submeteu, ele se sujeitou. Esse é o maior alimento. Pode faltar qualquer coisa na nossa casa. Pode faltar qualquer coisa. A gente pode comer arroz e ovo o dia inteiro, ou o ano todo. Deus não tem feito isso. Tem nos deixado comer bem. Mesmo com algumas dificuldades. Mas mesmo que falte tudo, esse alimento não pode faltar na nossa casa. Crer em Jesus e realizar as obras de Deus. João, volta para João capítulo 6. A partir do 35, Jesus vai confirmar, reafirmar para eles. Ele vai dizer, e disse-lhe, Jesus lhes disse, eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim não terá fome. Quem crê em mim nunca terá sede. Aquele que é espiritual entende que é na mente e no coração. Aquele que é carnal vai dizer, por que está faltando? Por que estou com fome? Por que estou com sede? Quem é espiritual diz, Senhor, entendi, faço a tua vontade, mesmo que a despensa esteja vazia. Porque hoje muitos estão morrendo em países comunistas, e que esse país não se torne assim, estão tentando fazer isso disso, desse país isso. Mas muitos estão morrendo, muitos estão em masmorras, muitos estão em prisões pequeninas. Esses dias eu recebi o recado de um pastor, amigo, que é missionário, que ele traduziu a Bíblia para um dialeto africano, e ele estava mostrando com orgulho as fotos. Ele pediu até para não compartilhar para as outras pessoas, porque a vida dele corre risco. Nem o nome dele a gente fala direito, porque o país que ele está é um país que sofre perseguições. E muitos dos líderes islâmicos se renderam a Jesus. No meio da perseguição é onde a igreja cresce. Onde não tem perseguição, a igreja incha. A igreja quer coisas. Estavam lá homens e mulheres se prostrando a Jesus. De verdade. Porque estavam sendo perseguidos de morte. Ele levou toda a sua família, saiu daqui do Rio, num calor de 40 graus, para ir para a África, com um calor de quase 60 graus. Ele saiu daqui com criança no colo. Você vê a vontade de Deus sendo feita na vida dele. Ele se alimentando e realizando a obra de Deus. Ele está disposto, porque Jesus o alimentou. Ele está lá executando com prazer a obra de Deus. Ele vem tirar férias aqui, fica um período aqui, mas eles ficam doidos para voltar para lá. Porque o alimento deles não é só o do físico. Eles entenderam espiritualmente o que é se alimentar de Jesus. Fazer a obra de Deus. Adorar e gozá-lo para sempre. Tudo aqui passa. Tudo. Mas aquele que está em Cristo permanece para sempre. Olha aí, versículo 38, ele vai dizer assim, ó. Porque eu desci do céu, não para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. E a vontade do Pai que me enviou é esta, que nenhum de todos aqueles que me deu eu perca, mas que eu ressuscite no último dia. Porquanto a vontade daquele que me enviou é esta, que todo aquele que vê o Filho e crê nele,
tenha a vida eterna, e eu ressuscitarei no último dia. Sabe o que ele está dizendo? É que se eu e você crermos nele, ele vai nos sustentar até o final, até o dia da sua volta e no dia da ressurreição. Ele está dizendo que ele vai nos guardar, nos proteger, mesmo que nós soframos agravos, perseguições neste mundo. Ele está dizendo, mesmo que morram, eu ressuscitarei. Por quê? Porque eu os guardo, são meus, foi o Pai que me deu. Olha que coisa gloriosa, olha que coisa maravilhosa. Então a vontade do Pai está sendo feita em Jesus. E a vontade de Jesus está sendo feita em nós. Porque ele deu, ele partiu. É como se ele dissesse, faça o mesmo. Não retenha o pão, não retenha o corpo. Deem, doem, compartilhem. Ofertem, saiam daqui com o coração cheio de Cristo, para poder ofertar, para dar, para oferecer a outros. É como se a gente fosse aqueles padeiros ambulantes, buzinando, falando sobre Cristo, oferecendo o pão da vida, né? Aí você está vindo o padeiro. Mas a ideia é essa, da gente poder viver tanto esta graça, da gente poder oferecer, para que as pessoas possam receber deste alimento eterno e que vai dar segurança para aqueles que receberem até o final. Pense em alguém que você tanto ama. Pense em alguém que realmente está indo para o buraco. Alguém que necessita desse alimento. Alguém que só pensa no mundo físico e não olha para o espiritual. Alguém que está com a mente travada, perdida, pensando nos seus ideais, nas suas ideias, está longe de Jesus. E muitos ainda falam dele, cantam sobre ele, mas não têm ideia de quem é ele, porque não confiam nele, não se deram a ele para que possam ser guardados por ele. Pensam nesse. Você tem a obrigação agora de compartilhar o pão. É isso que a ceia nos ensina. É isso que o Senhor Jesus nos ensinou. Compartilhar, dar daquilo que ele nos deu e que é mais precioso, dele, que é o pão da vida. Versículo 51 vai dizer, eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém comer deste pão, viverá para sempre. E o pão que eu der é a minha carne, que eu darei pela vida do mundo. Porque a minha carne verdadeiramente é comida e o meu sangue verdadeiramente é bebida. O que eu vou fazer vai ser para trazer vida. 55. Não falei? Perdão. Porque a minha carne é verdadeira comida e o meu sangue é verdadeira bebida. Deus deu Jesus, Jesus se deu à igreja e a igreja compartilha da vida de Cristo ao mundo, fazendo a vontade de Deus. Deus deu, Jesus deu, nós devemos dar também. Da vida de Cristo, da palavra de Cristo. Hoje é o dia da Bíblia. Esse é o alimento mais precioso que nós temos. Onde nós podemos comer dele em qualquer lugar, em qualquer momento, em qualquer situação, em qualquer hora, em qualquer minuto. Você pode estar trabalhando e aí alguém te manda um recado, os versículos bíblicos, papai faz isso todo dia. Aí você vai lá e se alimenta da palavra de Deus. Você para na hora do teu almoço, vai lá e se alimenta da palavra de Deus. Você acorda de manhã, o telefone toca, um versículo bíblico, você se alimenta da palavra de Deus. É um alimento que nos persegue, é um alimento que nós devemos perseguir. É um alimento que foi dado e que é desprezado por muitos, mas que não pode ser desprezado nem por mim, nem por você. Não leia a Bíblia como se ela fosse um livro de história em quadrinho, como se ela fosse um livro de ficção científica, como se ela fosse um livro de autoajuda, como se ela fosse um livro de códigos misteriosos, né? Palavras-chave. Leia a Bíblia como palavra de Deus, como informação do Senhor.
que te forma, que te dá estrutura, que te dá vigor, que te dá entendimento, que te dá vida com Deus, te dá ouvidos para ouvir a voz de Deus. Te alimenta o espírito e não a carne. Porque se você ouve o mundo, alimenta a carne. Se você ouve as histórias, alimenta a tua carne. As manias, os mestres, os coaches, os blogueiros, os influencers, tudo alimenta a tua carne. A Bíblia alimenta o teu espírito. A carne apodrece, a carne envelhece, mas o espírito vive por causa da justiça de Deus. Se alimente de Jesus. E Ele deixou as suas palavras para que nós pudéssemos desfrutar dela. Este é o pão que desceu do céu. Este é um símbolo daquilo que Jesus fez por nós. Amém? Feche os seus olhos.